Fala galera, beleza? Chegando aqui para mais um pós-jogo do Balança Timão. Hoje um pouquinho diferente, né? O Fê não está aqui conosco. Ele que está voltando da arena nessas alturas do campeonato aí, são meia-noite 11. Hoje eu infelizmente não consegui comparecer ao jogo, então estou conseguindo fazer essa gravação aqui um pouquinho mais cedo do que seria se estivesse voltando de Itaquera. Terminou há pouco, 1-1, Corinthians e América de Cali, frustrante. Pensando na sequência da competição, o Corinthians que agora se complica muito na Copa Sul-Americana, não depende mais das nossas próprias forças, né? Precisamos ganhar os 2 jogos fora de casa e torcer para alguns resultados aí nos ajudarem também. Difícil a situação mesmo, eu não sei o que acontece, cara. Não sei o que acontece com o Corinthians em competições internacionais, em Libertadores da América, Copa Sul-Americana. Parece que o time não responde, parece ter um peso maior, alguma coisa que não é comum em outras competições, enfim. Frustrante, mano. Um empate frustrante, o Corinthians não jogou bola. A gente foi amassado, não foi também, né? Mas o time dos caras trocou mais passe que nós na nossa casa, pô. A posse de bola do América foi maior que a nossa o jogo inteiro, né? Mais chute no gol, mais posse de bola. Então realmente o Corinthians deixou muito a desejar, cara. Deixou muito a desejar mais uma vez. Não fez um bom jogo aí, teve até algumas oportunidades. Eu não anotei lance a lance, tá, gente? Como o Fê tá acostumado a fazer, eu optei por, mais pra gente bater um papo mesmo, um sentimento de frustração, né? Tô chateado, claro, né? Porque esperávamos uma vitória, mesmo uma vitória simples, né? E até parecia que isso ia acontecer no começo do jogo. O jogo começou, por mais que começou quente ali, né? O América já chutou a bola no gol com 1 minuto de jogo. O Hugo defendeu aos 4, 5 mais ou menos. Já respondemos com o Yuri Alberto, sabe? Mas parecia que seria aquele jogo mais protocolar que a gente ganharia, né? 18 minutos, 19 minutos, a gente abriu o placar com o Mendes. Ele recebeu uma bola do Maicon. Por mais que eu achei na televisão, tá? Mas eu preferi não ficar anotando lance a lance para não ficar amarrado a isso, sabe? Pra mim não funciona muito, mas enfim, o Maicon pegou a bola, deu no Mendes, na entrada da área, ele trouxe para a perna direita, bateu firme no chão, gol do Corinthians, explosão Itaquera, e parecia que o jogo seria isso aí, mano. Parecia que assim, ia acabar 1-0, tá tudo certo, nada mais aconteceria, porque o primeiro tempo foi basicamente isso. Por mais que os caras tiveram alguma chance, algumas defesas do Hugo, mas nada demais, né? E aí, mano, tivemos uma substituição logo no primeiro tempo, o Martini sentiu a posterior da coxa, entrou o Charles no lugar, mas enfim, é isso, virou o tempo, né? Os caras tiveram alguma chance ali, nada demais também, nada que merecesse um grande destaque, na minha opinião. E aí o segundo tempo é um pouco bem diferente, né? Porque logo no comecinho, não tinha 1 minuto de jogo, os caras fizeram 1-0 já. 1-0 não, desculpa, 1-1, né? Porque a gente já tinha feito com o Mendes. Os caras empataram o jogo já cedinho, mano. O time tava voltando do vestiário, velho. E aí já tomou um gol, aliás, de praxe, né? Ou no começo do jogo, ou na volta do intervalo. E aí 1-1 e os caras, mano, parecia que eles estavam jogando na Colômbia, mano. Trocando passe como queriam. Aquele camisa 8, o gordinho lá, joga muito, mano. Na moral, ele joga demais, mano. Acho que ele era do Racing, né? Inclusive jogou muito contra o Corinthians na Sul-Americana do ano passado. Acho que ele que fez os 2 gols lá do cilindro. Joga muito mesmo, muito. E os caras pareciam que estavam jogando na casa deles, mano. Tocando passe como queriam, tranquilo, né? Um time aparentemente melhor treinado que o nosso. Claro que não é o Dorival tá chegando agora, né, mano? Mas sim, os caras trocaram mais passe, chutaram mais no gol. Mas o Corinthians ainda jogando em casa, né? Com a força da torcida, aquela coisa toda, empurrando, mas quem criou mais chance, quem teve mais chance de fazer um 2-1 foi os caras, mano. Foi os caras. O Hugo fez umas 2 ou 3 defesas durante o jogo. O Corinthians foi mudando, fazendo algumas substituições no time, né? O Dorival, acho que mais ou menos uns 15 minutos talvez ele colocou o Coronado. O time não conseguia criar. O Corinthians não consegue criar quando não tem o Coronado jogando, uma vez que o Galo não tá apto ainda. Mas colocou o Coronado e melhorou um pouquinho, né? Melhorou um pouquinho, o Coronado que inclusive teve uma chance, né? Deu uma chapada lá, o goleiro pegou, jogou umas bolas na área, teve uma que o Hector, aí entrou depois o Romero entrou no finalzinho, entrou o Hector Hernandes também, entrou o Thales Magno. Aliás, mano, o Fê me mandou um áudio pedindo para que eu falasse 2 coisas. A primeira eu vou falar agora, Thales Magno. Tava até em algumas poucas anotações que eu fiz. Cara, Thales Magno não dá, mano. De verdade, mano. Tudo que ele tenta, ele erra, mano. Tudo que ele tenta, ele erra. Ele é um cara que é pra entrar e ir pra cima, e, sabe, e quebrar a linha, e
sabe, ir pra cima dos caras, mano. Aquele ponto esquerda rápido que é pra driblar e pra dentro, não vai, mano. Não vai, mano, não vai. Quando ele vai, ele erra, muito passo pra trás, escorrega o tempo inteiro, decisão errada o tempo todo. Cara, não quero que caçar as bruxas, mas pelo amor de Deus, mano, não dá, mano. Thales Magno não dá. E aliás, eu nem falei da escalação do Corinthians, né? Porque na escalação já tem um outro que, olha, o Corinthians saiu jogando bem no meio do vídeo, nada a ver, né, mano? Mas saiu com o Hugo, com o Léo Maná. Meu Deus do céu, é outro, mano. Não dá. Aliás, ele que protagonizou um patético, ele, o Henry Leri, mas a bola era do Henry Leri, né? Ele esbarrou lá no argentino, puta, feio. Léo Maná, Kaká, Ramalho e Henry Leri, né? Aí fomos com o Maicon, Martinez, que saiu machucado, que eu já falei há pouco. Quem mais? Martinez, eu anotei aqui, esse eu anotei. Boa, Carrillo, Bidon, Memphis e Alberto. Esse foi o Corinthians, né, mano? Léo Maná e Thales Magno, olha, pra mim, os destaques negativos do time, mas enfim. O Corinthians, como eu tava falando, tentou aí com o Romero, com o Coronado, que eu já tinha citado. Entrou o Hector, que quase, inclusive, fez um gol que acho que o Coronado cruzou, ele foi cabecear, a bola foi por cima. O Corinthians tentou ali, depois que, com algumas alterações no segundo tempo, tentou buscar o empate, mas o empate não havia, o 2-1, mas infelizmente o gol não saiu, e terminou assim, terminou 1-1, e que agora complica muito a nossa situação na Copa Sul-Americana, cara. Agora, como eu falei anteriormente, a gente precisa aí de quase que um milagre, mas, mano, tratando-se de Corinthians, cara, nada é impossível, né, mano? Nada é impossível. Quem sabe a gente ganha os 2 jogos fora e sei lá, por que não o Racing ganhar do Huracan na Argentina? Também ninguém é um grande bicho-papão, pelo amor de Deus, né, mano? Então, não estamos falando sei lá, do Manchester City do ano passado. Não, pode acontecer, e parece que quanto mais difícil fica, mais a cara do Corinthians né? Então, por que não, né? Acho que a gente tem que acreditar, é realmente difícil. De novo, destaque negativo para mim, Léo Maná, que não pode ser lateral do Corinthians. Thales Magno também não dá, e a gente precisa de um armador desde cedo. Dorival, por favor, mano, eu não tô falando que o Coronado que vai resolver todos os problemas do Corinthians, mas se é ele que tem para armar, tem que pôr, mano, porque realmente não dá para entrar, ficar sem armador, com dificuldade de criar, é tenso, mano. Então vamos ver se a gente melhora aí. Sabadão tem Mirassol, né? Ver se dá uma resposta rápida em outra competição, que é no Brasileiro, e talvez a competição mais importante. E é isso, mano. Quem sabe um milagre na Sul-Americana, vamos focar no Brasileiro, vamos focar na Copa do Brasil também, e se Deus quiser vai dar tudo certo. É isso, certo? Desculpa, vocês estão ligados que eu não levo muito jeito para isso aqui, tentei fazer de uma maneira um pouco mais espontânea, não quis ficar anotando muita coisa para não ficar muito amarrado e talvez ficar um papo chato. Mas é isso, mano. É isso. O Fê também pediu para que eu falasse uma coisa importante. Eu não consegui estar na arena, mas eu sei o que está acontecendo. Ele falou que a torcida dos caras engoliu a nossa, mano. Cara, pedindo inclusive para que as organizadas façam alguma coisa, para que volte logo, bateria principalmente, mano. E eu concordo, cara. Vamos tentar fazer alguma coisa aí, juntar esforço com o Corinthians, a parte jurídica aí, mano, porque tá difícil, mano. Não tá aquela atmosfera que a gente tá acostumado em Itaquera. Faz muita falta, cara. Faz muita falta o material, a bateria ali, mano. Principalmente, claro, nos Gaviões, mas em todas as organizadas. Para ver se volta a ser aquele gás a mais pro nosso time que a torcida sempre foi. Mesmo que na palma da mão a torcida do Corinthians é a torcida do Corinthians, né? Mas não é igual, mano. Então vamos ver se a gente junta esforço aí para ver se melhora um pouquinho. Sei lá, trocar essa punição que fecha 2 jogos no portão. É mais jogo do que ficar até o final do ano sem os materiais, o que faz uma diferença absurda. Tá certo? Recados dados. Um abraço no Fê, um abraço no Lucão. Desculpa alguma coisa aí, gente, comenta, compartilha com os amigos, nos ajuda. Aliás, a gente soltou o episódio com o Fabrício Bósio, ficou muito louco mesmo. Quem não assistiu, assista, comenta lá, mano, que tá da hora, tá bom? Em breve a gente deve fazer uma resenha, talvez não essa semana, mas no começo da semana que vem, e a gente vai trocando essa ideia aí, mano, tá certo? Levanta a cabeça, lá no parque assim, e quem sabe a gente consegue uma reviravolta que seria épica na Copa Sul-Americana, mas a temporada ainda é longa, tem muita coisa pela frente aí, tá bom? Tamo junto, é nóis, vai Corinthians!